Não há retenção na resposta de Deus. Também não há retenção na resposta da criação. O único lugar e os únicos seres que retêm a glória, que retêm a resposta, que retêm tantas perguntas, somos nós, seres humanos, exatamente por causa dos nossos afetos. Então eu quero falar contigo hoje sobre essa palavra, no céu responde a quem responde ao céu, na semana das respostas, nessa dimensão maravilhosa que nós estamos, de definir a voz que ouvimos, a voz que emitimos e essa frequência poderosa de reversão. Eu sou a pastora Thay e quero compartilhar contigo essa palavra. E eu coloquei, nem Deus, nem a dimensão celestial, nem a criação são movidos ou limitados pelos afetos. Então Deus responde todas as orações. E minha pergunta para você é, você responde às respostas de Deus? Então eu tenho sempre isso na minha mente, né? Muitas vezes a gente fala, Deus ele não tá me ouvindo, ou Deus não está me respondendo, Deus está em silêncio. Não existe Deus está em silêncio, não existe natureza em silêncio, não existe nenhuma criação em silêncio, não existe. O que existe? Existe uma falta de resposta da nossa parte. Então, a partir do momento que você clama, que você invoca o nome de Deus, que você o questiona em algo, você pede uma direção, exatamente nesse momento, eu creio que existe uma resposta, que existe uma emissão dos céus. Só que o porquê as coisas não se desenvolvem, o porquê os resultados eles não são manifestos, exatamente porque nós não estamos respondendo à resposta de Deus. Então, você pergunta, o céu responde, mas aqui existe um gargalo onde deveria existir a nossa reação. Não adianta Deus responder se depois da resposta dele você não reage. Então, eu começo essa ministração, essa pregação, te impulsionando a uma reação. Você vai clamar, os céus vão te responder, Deus vai te responder e você vai reagir. Você não vai ser omisso em sua reação. Você vai mesmo emitir essa frequência nova e essa voz de eis-me aqui e eu estou indo. Eu estou nessa posição onde o Senhor me respondeu. Então eu quero ministrar essa palavra hoje para você, nessa semana que nós estamos maravilhosa da resposta de Deus. Em 1 Reis nós estamos mesmo deleitados e aspirando e espremendo tudo que Elias transmite na sua trajetória. E eu coloquei que se você responder ao céu, o céu sempre responderá a você. E lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 10 e 11, tem a chave para desatar o fluir dos céus. E vai dizer assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então aqui em Isaías 55 está falando sobre uma dinâmica. Existe uma dinâmica nossa de responder aos céus e os céus responder a nós. Existe uma dinâmica entre céu e terra. A única oração que Jesus ensinou, ele falou sobre essa dinâmica, ele falou que aquilo que que existe uma realidade que nós podemos trazer do céu para a terra. Mas também ele ensinou em toda a sua trajetória que haveria um desligar e um ligar. E isso é voz, isso é palavra, isso é posição, isso é chamado, isso é unção, isso é tanta coisa. E eu coloquei que nossa água, né, é a adoração, porque aqui tá falando sobre uma água que vai descer do céu, que é a chuva. E tá falando de uma neve também que vai descer. Então, Deus tá falando sobre uma condição, uma dimensão que é o que desce do céu. Mas ele também está falando sobre o que sobe para o céu, porque para que essa água seja formada, nós sabemos que existe um processo. Esse processo é dado por uma evaporação de um líquido, de uma água. Então eu coloquei que essa água somos nós. Então você vê as águas de lagoa, as águas do rio, as águas do mar, as águas de uma poça, a água que você é, a água que eu sou.
está subindo para Deus, está vaporando. Esse vapor, ele sobe, ele é condensado, ele se transforma em água. Então Deus está falando sobre uma dimensão que o que eu estou emitindo na terra, nos céus, vai chegar, mas não vai voltar na mesma condição. Vai ser transformado. E essa é a dimensão da nossa oração maravilhosa, porque você faz uma petição ao Senhor, você entrega algo para Ele e não vai voltar o que você pediu, não vai voltar o que você entregou. Essa é a dinâmica da oferta também. O que volta? Vai voltar uma outra condição, vai voltar algo transformado. E aquilo que voltar vai prosperar tudo que você já tem. Então, eu coloquei que nossa água é a adoração. As chuvas e a neve que desce é tudo que eu necessito. Quando ofereço adoração e agrado e honro ao Pai no céu, a sua resposta é cumprir, é prosperar e é gerar. Não tem nada que desça do céu que seja para consumir o homem. Mas tudo que desce do céu é para definir esse homem. E é para definir tudo aquilo que esse homem é possuidor. Foi assim com Maná, foi assim com todas as respostas de Deus. Foi assim com até mesmo o dilúvio, que a gente fala, não, mas aquela água ela destruiu. Não, aquela água ela definiu. Então, é maravilhoso a gente saber que tudo que desce do céu vai definir a nossa vida. Por isso que toda resposta que vier do céu não vai ser para te destruir, não vai ser para te deixar sem, não vai ser para te ver deformado, abatido ou solitário. Não. Tudo que descer do céu para você vai ser para definir a sua vida, vai ser para prosperar o seu caminho, vai ser para gerar no ventre que você é, no ventre que você possui. Deus, ele é abençoador. A chuva não é criada nos céus, mas sim a água que aqui existe, nessa dimensão, evapora e sobe da terra para o céu, para que no céu uma nova condição seja gerada e liberada para nós. Produtiva para quem só é produtiva para quem é produtivo, e só é destrutivo para quem já está destruído. Nós temos, mas ela desce. Deus abençoe a terra através daqueles que têm algo para entregar a Ele. E nós temos nossa adoração e nossas orações. Tudo que sobe, descerá como resposta. E eu quero começar essa ministração falando que nós vamos desfrutar dessa trajetória que Elias mesmo viveu. De perguntar algo para Deus e de responder algo para Deus. De definir uma condição no qual ele poderia conduzir e esperar que os céus derramassem sobre ele uma condição que somente os céus poderia produzir e liberar. Então lá em 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 28 ao 39, vai dizer assim: E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume. Nossa relação com Deus e nossa resposta a Deus não é baseada em um costume. Sempre vai ser baseada em uma dinâmica. Cada dinâmica pede de nós uma medida. Sua resposta nunca vai ser igual. Por isso o que desce do céu também nunca vai ser igual. A cada evento da nossa vida, nós vamos receber uma resposta diferente do céu. E cada evento da nossa vida, nós vamos responder mediante a isso. Então, segundo o seu costume, até derramar em sangue. Passando o meio-dia, profetizaram ele até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Não armou a lenha, dividiu a novilhos em pedaço, pôs-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazeis a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei a terceira vez, e fizeram 3 vezes. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também a água ao rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse:
Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então olha só que louco, porque Elias ele fica ali durante 3 anos e meio, antes desse evento que eu acabei de ler, em uma total seca, né, que o Senhor produz, não para que fizesse o povo sofrer, não, mas para que o coração desse povo se voltasse a ele novamente. Então Elias, ele é usado para poder profetizar, para viver esse momento. Ele foi conduzido nisso durante muitos sinais e muitas coisas que aconteceram nesses 3 anos e meio. E eu coloquei, ele profetiza contra ele mesmo, 3 anos e meio sem chover. Porque não é contra alguém, ou contra você, ou contra mim. É a favor do testemunho. Todas as coisas que acontecem, não acontecem com você, não. Mas é uma provocação de Deus para acontecer em você. Então nós precisamos converter a nossa mente, transformá-la para entender o que a palavra quer dizer. Para que o que os eventos da nossa vida quer dizer. O que as necessidades e abundâncias das nossas vidas querem dizer. E isso, depois de muito tempo, aquele era o momento da resposta de Deus. Por isso você não vai terminar essa semana sem resposta. Depois de 3 anos e meio, a resposta chegou. Qual era a resposta? Era um homem perguntar e responder ao altar. E isso não é a sua condição mental, seu pensamento positivo, é a sua condição profética, sua posição sacerdotal, sua resistência de filho. Então, o tempo que esperamos não será limitador pelo sofrimento do nosso corpo ou as aflições da nossa alma. O tempo que esperamos será um gerador de resposta. Com essa clareza você enfrenta tudo, porque você sabe que a ausência da água não vai te perturbar e a presença dela também não. Então você aprende a viver em toda e em qualquer situação. Assim como Paulo, ele profetiza, ele diz: aprendi a viver em toda e em qualquer situação. E eu sei que toda e qualquer situação está produzindo uma glória, está produzindo um testemunho, está produzindo respostas para essa terra, está produzindo resultados. Então nós sabemos que todas as coisas estão cooperando, porque você sabe que a ausência da água não vai te perturbar e a presença dela também não. Não importa o cenário, importa somente a resposta. Porque, eu quero falar, a vitória de todo sofrimento está na resposta que somente, a vitória de todo sofrimento está na resposta que somente o seu chamado pode produzir. Por isso, Deus busca pessoas que governam os eventos com uma palavra. Elias governou os 3 anos e meio de seca com uma palavra. Ele foi, ele fez, ele falou, ele esperou, ele comeu, ele direcionou. Tudo. A palavra governa tudo. Então muitas vezes a gente fica prostrado mediante a uma necessidade, né? Ou às vezes está passando por uma situação no trabalho e a gente não sabe qual vai ser o próximo passo. E nos prostramos. A natureza dos afetos é se prostrar. Mas a natureza do profeta é se curvar em adoração. É responder todas as coisas com uma adoração. É perguntar ao Senhor: Senhor, qual é o próximo passo? Essa foi a resposta de Davi, no dia que ele poderia estar prostrado às suas aflições, prostrado, né, aos seus sentimentos, prostrados aos aparentes fracassos. Não, ele se prostrou ao Senhor, ele se inclinou ao Senhor e ele consultou ao Senhor. Então todo dia é dia da gente consultar o próximo passo. Todo momento é o momento ideal de nós consultarmos o próximo passo.
Então a palavra, ela governa tudo. Mas só tem palavra quem foi chamado. Não lutamos porque não lutamos todas as guerras, mas lutamos até o fim as guerras que o Senhor nos chama. Elias foi chamado para essa guerra. Eu coloquei que hoje você vai responder ao chamado de Deus. Que hoje você vai se posicionar à guerra do qual Deus está te chamando. Elias recebeu uma direção de Deus e ele foi até Acabe, né? E ele confrontou Acabe, ele confrontou os profetas, os falsos profetas. Só que não são todas as guerras nossas guerras, mas são nossas guerras, as guerras que o Senhor define, as guerras que o Senhor nos chama. Então que essa sensibilidade hoje seja criada no teu interior, de que existe um chamado, e as pessoas quando falam de chamado, elas remetem ao chamado somente à prosperidade, somente às bendições, né? As bênçãos do Senhor, somente aquilo que parece ser favorável, aquilo que parece bonitinho, aquilo que é confortável. Não, existem tantas e tantas coisas que Deus nos chama que são desconfortáveis, que são guerras, que são confrontos, não com conflito. O conflito você vive ele na sua alma e no seu afeto. O confronto você enfrenta ele com resistência e fortaleza no teu espírito. Então que hoje você defina na sua vida e que você ouça a voz do Senhor e que você responda a essa voz com coragem e com ousadia. Então Elias vai até Acabe e estabelece o confronto. E você vai ouvir a voz do Senhor e vai responder e vai definir os confrontos em nome de Jesus. Você não foge de confronto algum. Você se apresenta em nome de Jesus. E 2, nós vamos responder ao chamado com sim. Estando disposto e estando desperto a toda reversão que o envio produz. Então, você não responde ao chamado com qualquer coisa. Você responde com sim, porque você é súdito. Nós tivemos ali no primeiro trimestre de 2023 a dimensão mesmo, né, do reino, de definir aquele que é o rei, de definir aquilo que é o nosso serviço, de definir aquilo que nós vamos responder. E nós somos súditos. Nós vamos responder ao rei. Nós vamos responder ao Senhor com sim. E o bispo sempre fala, né, sobre a passagem de Pedro, onde o Senhor manda ele matar e comer. E ele fala, não, Senhor. E o bispo sempre traz aqui o ponto de como você diz não, sendo que ele é Senhor. Não existe não para aquele que é Senhor. Só existe obediência para aquele que é Senhor. Então, mediante ao chamado do Senhor, você vai definir aquele que é Senhor da sua vida. Você vai definir aquele que é o rei da sua vida. E você vai se definir como súdito. Por isso que você sempre vai responder com sim. E o seu sim vai despertar em você uma disposição para viver a reversão em todo e qualquer cenário que o envio vai apresentar. E eu coloquei, Elias foi, confrontou e respondeu com reversão. A resposta que Satanás sempre retém é a resposta de uma reversão. O inimigo odeia a reversão. Ele odeia que você tenha disposição para reverter. Ele odeia que você tenha consciência dessa reversão possível. Ele odeia que você tenha disposição, que você esteja desperto. Mas nós amamos dizer sim ao Senhor. Nós amamos estar dispostos a viver a reversão. E todos os profetas estavam ali, naquele altar, pedindo aos seus deuses, né? E querendo chamar somente a atenção. Mas nenhum deles obtém resposta, porque Deus não responde a exibições. Mas Elias começa diferente, ele começa restaurando o altar que estava em ruína. E eu te pergunto, o que estava em ruína? Ou melhor, o que agora está em ruína? E o que estava em ruína ali era o sentimento e as motivações. E talvez essa seja a mesma resposta para aquilo que eu acabei de perguntar. Você está com os seus sentimentos arruinados, com a sua condição mental arruinada, com o teu corpo físico tão aflito e tão afligido, em ruínas, destruído. Mas tem uma boa resposta para você, tem uma boa notícia para você, é que há caminho de reversão.
Existe caminho para reverter e para restaurar aquilo que outrora era ruína. Porque quem tem deformação e ruína recebe elogios e se perde. Mas quem está restaurado pede em verdade e da verdade recebe resposta. Foi respondido Elias porque ele pedia em verdade. Era a realidade o que ele estava pedindo. E Deus responde aquilo que é verdade. Ele prepara tudo, na seca ele derrama as medidas. Resumindo, ele gasta tudo na restauração. Quanto custa restaurar o altar? Quanto custa restaurar o seu coração, o seu sentimento e as suas motivações? Custa tudo que você tem. Você vai entregar tudo, você vai colocar tudo disponível ao altar. Porque toda reversão é dada pela nossa intensidade. Sabe qual é a dinâmica que o envio vai trazer para você? De intensidade. Eu não conheço ninguém que viva a vida do envio, que não viva uma vida intensa. Não existe. Não se conectam. O envio pede de você tudo. O envio pede de você tudo. Tudo vai pedir de você o envio. E ele havia passado aqueles 3 anos e meio de sinal em sinal, de direção em direção, intenso. Os 3 anos e meio antes de Elias, daquele evento, foram intensos. De sinal em sinal, de direção em direção, de voz de Deus em voz de Deus. E agora ele sabia que para essa reversão também, ele manteria a intensidade. O nosso problema é que a gente muda de evento e a gente acha que tem que mudar a nossa motivação, que tem que mudar a nossa intensidade. Você mantém a intensidade. Deus vai dando as medidas. Você não afrouxa na sua voz. Você não afina a sua voz. Você mantém a intensidade que o evento demanda. Então, esteja preparado para ser enviado. Para reverter cenários desafiadores, para viver a restauração da ruína que estava em seus sentimentos e para obter vitória pela resposta do Senhor. Ele respondeu com fogo, e o fogo é a marca presente no seu envio. Foi dessa maneira que os discípulos foram marcados com o envio. O Senhor falou, olha, fiquem juntos, porque o Espírito vai vir, o Espírito vai ser derramado. E o sinal desse Espírito derramado foi fogo. Língua como de fogo. Eles receberam a marca de fogo. Isso é intensidade. O envio vai trazer para sua vida intensidade, dinâmica. Isso é vida de Deus. Que essa semana você seja respondido. Que você não se contente em iniciar amanhã uma nova semana sem ter resposta de Deus, sem viver essa intensidade, que você responda a Deus também com intensidade. Sabe o que eu aprendo? Cada vez mais que Deus vai respondendo à medida da nossa intensidade, à medida da nossa fé. Quanto mais ousadia você tem para responder a Deus, mais ousadia Ele tem para gerar cenários inéditos, para gerar loucuras diante dos seus olhos, para derramar milagre, para fazer coisas que você não estava esperando. Mas por quê? Porque também existe essa disposição em você. Que você desfrute disso, porque é maravilhoso. Em nome de Jesus. E terceiro, quem é altar restaurado recebe a resposta e sabe que a glorificação está na unção. A glorificação não está em sermos vistos. A glorificação não está em possuirmos mais de algo natural, não. A glorificação está na unção propriamente. E eu coloquei que 450 são os profetas executados à espada por Elias. Não porque ele buscou aquela situação, mas sim porque Deus deu na mão dele. Nós não perdemos tempo com a oposição. A oposição é a oposição. O traidor é o traidor. O julgador é o julgador. O acusador é o acusador. Nós não perdemos tempo com essas coisas. Mas todo evento que Deus ele coloca na sua mão, você vai resolver. Uma coisa é você procurar a confusão.
Porque buscar o traidor, se justificar, explicações, é confusão, é conflito, é alma, é bagunça. Agora, o que Deus coloca nas suas mãos, aí você vai perseguir, aí você vai resolver até o fim. Eu coloquei, nós não perdemos tempo com a oposição, mas se o Senhor deu, nós executamos. Não caia na vaidade e no erro de Saul, de ter o envio para executar a todos, mas decidiu preservar. Nós não somos vaidosos, nem para nos justificar e nem para não cumprir o que o Senhor pediu. Não somos vaidosos a esse ponto. Não há vaidade em nosso coração. Olha o que diz Salmo 66:18. Se eu, no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Sabe o que retém a sua voz? Para que ela, sabe o que retém? O que faz com que a sua voz não chegue até o Senhor? A vaidade. O desejo de ser visto, a cobiça. E que em nome de Jesus o seu coração ele seja limpo para emitir esse som limpo e para receber desse som limpo em nome de Jesus. Então, Elias vai, ele mata a todos, mas a voz seguida o apavora. Jezabel interfere com a ameaça e Elias não teve soberania sobre a solidão de uma intimidação, mas você pode ter. Se você guardar a intensidade, se você reverter a ruína do altar, se você executar o inimigo até o fim, e se você, sabendo que a unção pode renovar todas as coisas. Então, você pode ter a reversão do resultado de Elias, se você mantém a intensidade, se você conserva o altar restaurado, se você extermina os inimigos até o fim, naquilo que o Senhor te deu como instrução e como direção, sabendo que a unção pode renovar todas as coisas. O erro de Elias foi se esquecer que ele estava com a unção e que a unção tem a capacidade de renovar todas as coisas. Se o altar voltou a ruínas, se os seus sentimentos estão arruinados novamente, você não larga tudo. Você consulta a unção, você se abre à unção, você pergunta a unção, você responde a unção, porque a unção vai te renovar, porque a unção vai voltar a te enviar. Ele havia acabado de completar tudo aquilo de forma extraordinária. Ele acabou com todos aqueles falsos profetas e uma voz ameaçou e colocou ele novamente em vulnerabilidade. Ele só se esqueceu que ele podia voltar para a posição de soberania. Nós só temos posição de soberania com a unção. Não se esqueça da unção. O problema é que muitos foram chamados, mas muitos estão se esquecendo da unção. O problema é que muitos foram enviados, mas muitos estão se esquecendo da unção. Não se esqueça da unção. Em nome de Jesus. Ele foge, se esconde e pede a morte. E Deus responde com unção. Deus só sabe responder com unção, por isso que tudo prospera, por isso que tudo dá fruto, por isso que tudo fica maravilhoso, por isso que milagre acontece, porque toda resposta de Deus é uma medida de unção, e unção é poder de realização. Então Deus responde com unção. Deus não disse, tá bom, filhinho meu amado, tá bom, filhinho, você tá dodói. Não! Deus disse, unja a Azael, unja a Jeú, unja a Eliseu. Olha que louco, porque as respostas de Deus é só unja, unja, unja. Qual é o seu próximo passo? Está na unção. Se não for sobre você, vai continuar, querido. Nada vai acabar em você. Toda a resposta de Deus promove a continuidade. Toda a resposta de Deus promove unicamente e exclusivamente a unção. A unção que respondeu fogo no altar em um evento. Agora, esse mesmo fogo levaria a Elias. Então, como é louco, porque a única resposta de Deus é unção.
Foi unção manifesta naquele fogo, respondendo ao altar. Foi unção manifesta em levar Elias e distribuir sobre Eliseu. Foi unção vindo sobre os discípulos, línguas como fogo. E é unção agora que te visita em nome de Jesus. Esse fogo te visita. E que não seja o fogo de uma redistribuição, porque você não cumpriu o que deveria cumprir, não entendeu o que deveria entender, não disse sim ao que deveria dizer sim, não se expôs ao que deveria ser exposto. Mas que seja o fogo que vai aperfeiçoar, que seja o fogo que vai renovar, que seja o fogo que é uma resposta de Deus. Próximo passo, faça isso e você vai dizer sim. O fogo do altar é o que te leva. E eu quero orar com você agora, em nome de Jesus, para validar essas 3 marcas do chamado, a marca do envio e a marca da unção, em nome de Jesus. Esse é o sábado da voz, é o sábado que você vai ter a resposta. Eu tava com o Raul já desde o dia 10, ontem era dia 19, há 9 dias tentando resolver uma situação que estava aí presa, não tinha caminho de nenhuma maneira. A gente tentando, batendo e tentando, e nada de resposta. Nada de resposta. E eu disse pro Raul no dia 18, na quinta-feira. Nós fomos em um lugar, falei com uma pessoa, saímos de lá com uma resposta, um sinal. E eu falei pro Raul, agora a gente vai ter a evidência. Porque essa é a semana da resposta. E eu vou ter resposta. E depois da resposta eu vou ter resolução. E ontem ligou pra gente trazendo resolução. E eu falei pro Raul, eu disse... Por quê? Porque é o que você crê, você faz prova do que você crê. Você é intenso naquilo que você crê, você é constante, você é importuno no que você crê. Essa é a nossa marca, é o amigo importuno que está à porta. E essa é a nossa marca, a marca da nossa intercessão, a marca da nossa oração. E eu quero orar por você. E que você receba no seu espírito essa transmissão em nome de Jesus. Seja importuno no que você crê. Seja constante, seja intenso em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão agora conectados a esse link, mas que mais esse link estão conectados a esse mesmo espírito. O espírito que me responde é o espírito que responde a cada um daqueles que agora crê. Porque, Senhor, eu creio nas vozes mais loucas da minha cabeça. Eu creio nas intuições mais absurdas do meu coração. Eu creio nas evidências mais sobrenaturais diante dos meus olhos. Eu creio nos sinais que para algumas pessoas não é nada. Eu creio no invisível, Senhor. E que esse crer seja agora transportado, instalado no interior de cada um dos meus irmãos. Que eles creiam. E que o crer traga a resposta do Senhor. Eu creio tanto que eu converso com os céus. E que haja essa conversação agora, em nome de Jesus. Aqueles que estavam em ruínas, que sejam agora restaurados pelo altar, pela água derramada. Que essa água suba ao Senhor. Que essa adoração suba, que essas orações subam. Em nome de Jesus, e que o Senhor responda com uma condição nova, porque não é a mesma coisa. A restituição não é obter a mesma coisa. O que vem do céu não é a mesma coisa. Não é um alimento comum, não é uma veste comum, não é uma porta comum, não é um emprego comum, não é uma provisão comum, não é uma relação comum. Não é nada comum. Tudo que vem do céu é maravilhoso, é sobrenatural, é perfeito, é agradável, é oportuno. E que venha nesse sábado, em nome de Jesus, essa nova condição e essa nova voz. Eu oro profetizando, Senhor, e que seja instalado em nosso interior, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você creia nessa palavra, que você coloque essa palavra no seu interior, que você desfrute dela, que você deixe aqui no comentário o que você começou a crer. A intensidade que você vai manter, a tua consagração e a sua confissão, que você não abre mão, em nome de Jesus. E que na solidão você continue consultando ao Senhor. Porque no dia da solidão não é o dia da gente deixar tudo, da gente abrir mão, da gente falar contra o Senhor, não.
No dia da solidão é da gente lembrar que a gente tem a unção. E a promessa do Senhor é que nós não viveríamos um dia só, mas que todos os dias Ele estaria conosco. Todos os dias Ele está conosco. Todos os dias Ele está com você. E que você viva essa realidade maravilhosa em nome de Jesus. Amanhã temos o Partir do Pão, temos o Culto com o Bispo. Que vocês continuem conectados a esse canal, conectado a essa palavra que é vida e alimento. E que vai te fazer crescer, sim, em nome de Jesus. Um beijo grande. Shalom, shalom.